Em 1932, rolou um dos momentos mais dramáticos da história brasileira. Um estado, conhecido como a locomotiva do Brasil, simplesmente decidiu ir à guerra contra o próprio país. Vamos mergulhar nessa história para entender como São Paulo ousou desafiar o Brasil. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. O que leva um Estado a pegar em armas contra a própria nação? Estamos falando de um conflito de proporções gigantescas. É a resposta? Bom, ela é bem mais complexa do que parece. Para sacar como essa guerra civil começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, uns 2 anos antes do primeiro tiro. O estopim não foi um evento isolado, mas sim o fim de toda uma era política. Sabe, por décadas, o Brasil foi governado pela famosa política do café com leite. Basicamente, as elites de São Paulo, os barões do café, e as de Minas Gerais, da pecuária leiteira, se revezavam no poder. Com isso, eles mantinham um controle político e econômico do país. Era uma estrutura de poder muito bem amarrada. Só que aí, em 1930, o jogo vira completamente. Getúlio Vargas chega ao poder e quebra esse acordo. E São Paulo, que se via como o motor do país, de repente é jogado para escanteio, perdendo sua influência. Isso, claro, gerou um descontentamento enorme entre as elites paulistas. E o que é mais impressionante aqui é a velocidade com que tudo escalou. Em só 2 anos, o que era insatisfação política virou um chamado às armas. O Vargas governava sem uma constituição e a morte de 4 estudantes num protesto no dia 23 de maio, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o famoso MMDC, foi a faísca que faltava. Aquilo incendiou o Estado e a guerra começou em 9 de julho. E olha, é muito importante entender uma coisa. Isso aqui não foi só uma briga de gente rica, não. Foi um movimento que mobilizou a sociedade paulista inteira. Homens, mulheres, ricos, pobres, negros, brancos. Era um Estado inteiro de verdade em pé de guerra. Dá uma olhada em quem estava nessa luta. Claro, tinha os cafeicultores botando a grana, mas também tinha voluntário de tudo que é canto. Inclusive adolescentes de 17 anos que mentiam a idade para poder se alistar. E um ponto fundamental, a participação de batalhões da Frente Negra Brasileira, um movimento político negro importantíssimo que abraçou a causa constitucionalista. E o papel das mulheres? Nossa, foi absolutamente central. Elas não estavam só lá na frente como enfermeiras. Elas organizaram tudo na retaguarda. Lideraram a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, onde doaram joias e dinheiro, costuraram milhares de uniformes, cozinharam para as tropas e ainda por cima usaram o rádio e os jornais para espalhar a propaganda da Revolução. E se a gente precisar de um símbolo para tudo isso, um rosto? Esse rosto é o da Maria Soldado, uma mulher negra que era cozinheira e que trocou a cozinha pelo campo de batalha para lutar de verdade. A história dela é incrível e mostra bem a complexidade e a diversidade desse movimento todo. Beleza, agora vamos sair um pouco da organização e ir direto para as linhas de frente e ver como aquele otimismo todo do início virou uma luta desesperada pela sobrevivência. O plano de São Paulo contava com um super aliado, Minas Gerais. Só que aí, numa virada de roteiro daquelas, Minas negocia com Vargas e muda de lado. Imagina o choque. Para os paulistas foi uma traição na cara dura que mudou completamente o rumo da guerra. E aqui a gente vê o tamanho do baque, sabe? A diferença entre o que eles esperavam e o que realmente rolou. A expectativa era uma guerra rápida, um avanço sobre o Rio de Janeiro para derrubar o Vargas. A realidade? Isolamento total. Com Minas do outro lado, São Paulo foi cercado e obrigado a lutar uma guerra defensiva, sem munição e sem armamento suficiente. E a guerra em si foi brutal. Pensa só. Batalhas em trincheiras que duravam mais de 20 horas seguidas. As ferrovias viraram alvos estratégicos, cruciais para o transporte de tropas e suprimentos. E ainda tinha o terror que vinha do céu, os vermelhinhos, os aviões de bombardeio do governo. Uma coisa que a população nunca tinha visto e que causava um pânico danado. O custo em vidas, claro, foi altíssimo. Para ter uma noção, só ali nos combates na região do Alto da Serra, a estimativa é de mais de 200 soldados mortos. E essa foi só uma das muitas frentes de uma batalha sangrenta que se espalhou por todo o estado. Então, depois de 3 meses de combates violentíssimos e completamente isolado, São Paulo teve que se render. Mas o mais surpreendente é que a história não termina aí, com uma derrota. Oficialmente, o conflito militar acaba aqui. As forças paulistas assinaram a rendição. Para não ficar tão feio e para salvar as aparências, o termo usado foi armistício, mas na prática, as regras foram todas ditadas pelo governo do Vargas. E é exatamente aqui que está a grande ironia, a grande virada dessa história. Porque São Paulo perdeu no campo de batalha, mas acabou alcançando seu maior objetivo político.
A pressão foi tão gigantesca que Getúlio Vargas sacou que não dava para governar o Brasil ignorando a principal exigência dos paulistas. O resultado direto dessa revolução toda foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, que criou a Constituição de 1934. E ela trouxe avanços gigantescos para o Brasil, como o voto secreto, o direito de voto para as mulheres e os primeiros direitos trabalhistas. Uma vitória política que não dá para negar. Ok, mas e aí? Como é que essa guerra que durou só 3 meses reverbera até hoje na história do Brasil? O legado é profundo e tem muitas camadas. O impacto foi duradouro e em várias frentes. A Revolução fortaleceu demais aquele orgulho de ser paulista e deixou uma lição política bem clara. Não dá para governar o Brasil sem dialogar com São Paulo. E o mais incrível é que até hoje, vestígios físicos da guerra, como cápsulas de bala e cartuchos, ainda são encontrados. A história está literalmente debaixo dos nossos pés. E para fechar, fica essa reflexão. A história da Revolução de 32 força a gente a pensar sobre o que é vitória e o que é derrota, né? Ela mostra que às vezes um movimento que perde no campo militar pode, na verdade, plantar as sementes de uma transformação política que acaba beneficiando um país inteiro. Fica a pergunta: como é que uma derrota pode acabar se tornando uma vitória que ajuda a definir uma nação?